Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosin e bem-vindos ao canal Apollo Fisioterapia. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a equação do movimento, a equação motriz da ventilação mecânica. Se você conseguir entender essa equação, muitas coisas da ventilação mecânica vai ficar fácil também de você compreender. Então acompanha comigo nesse vídeo como é que a gente interpreta os dados da equação motriz da ventilação mecânica, tá bom? Eu te convido também aí a curtir os vídeos do canal Apollo Fisioterapia, se inscrever no nosso canal e se você quiser receber notificações de que novos vídeos estão sendo lançados aqui no canal, basta você apertar o sininho aí. Então vamos lá, dá uma força pra gente aí, se inscreve no canal, curte os vídeos e aproveite o vídeo de hoje, beleza? Tendo dúvida, coloca no comentário que a gente vai responder para vocês. Vamos lá, vamos então mostrar para vocês como é que a gente faz para interpretar essa equação chamada de equação motriz da ventilação mecânica. Muito bem, pessoal, nós vamos lá então, nós vamos mostrar aqui para vocês, eu vou desenhar aqui para vocês a equação, explicando rapidamente aqui então como é que funciona essa equação. Bom, primeiramente, todos devem lembrar, tem que lembrar aí, que para que o ar entre nos nossos pulmões, nós temos que ter uma coisa chamada gradiente de pressão. Vou representar aqui pelos colchetes de gradiente de pressão. Ou seja, uma diferença de pressão entre um ponto e outro. Então, vou exemplificar aqui para nós. Ó. Se eu fizer aqui para vocês como se fosse a nossa via aérea, né, os brônquios aqui, ó, e lá na ponta eu tenho um alvéolo, ok? Então, interpretando, mostrando aqui para vocês que a pressão que eu gero aqui na boca, né, a pressão na via aérea do paciente, ela tem que ser suficiente para vencer a resistência dessa via aérea e a complacência desse pulmão, ou essa complacência chamada de complacência alveolar. E para recordar, se você recordar aí, né, nas aulas, a gente fez vários vídeos aqui no canal já falando sobre mecânica respiratória, mas se a gente relembrar aqui, a resistência da via aérea, ela é dependente, então, da pressão de pico pela diferença, né, pela variação de pressão de platô. Então, pressão de pico menos a pressão de platô, dividido pelo fluxo. Então, ela depende do fluxo. Já a complacência pulmonar, ela depende da variação de uma variação de volume por uma variação de pressão, que no caso a gente pode usar ou a pressão de pico ou a pressão de platô, dependendo se eu quero calcular a dinâmica ou a estática, pelo PIP. Então é uma variação de pressão por volume. Se eu simplificar a primeira equação aqui que eu mostrei aqui para vocês, né, e simplesmente disser que resistência da via aérea é uma variação de pressão, lembra, ó, gradiente de pressão aqui em cima, ó, por variação de fluxo, por uma alteração de fluxo. E que a complacência é simplesmente variação de volume por variação de pressão, né? Portanto, aqui, ó, eu vou para completar a equação aqui por o PIP, ó. A gente esquece a gente simplifica simplesmente falando de pressão e PIP, de variação de volume e pressão, para a gente entender aqui o que precisa. Então, o que eu preciso? Eu preciso gerar uma pressão na via aérea suficiente para vencer a resistência, então passar o fluxo de ar por aqui, e chegar lá na ponta desse alvéolo, eu estender esse alvéolo, ok? Muito bem. Então, considerando isso, prestem atenção aqui. A pressão, então, a complacência, eu posso transformar essa variação de volume por variação de pressão, eu posso transformar ela em simplesmente o seguinte: pressão é a mesma coisa que eu falar que volume dividido pela complacência. Então, o que eu fiz aqui? Fiz uma correção, uma transformação matemática, onde eu multipliquei a pressão pela complacência e desci aqui então a complacência. Da mesma forma que, se a resistência ela é a variação de pressão dividido pelo fluxo, eu posso isolar essa pressão de um lado, e aí eu teria então aqui, pressão é igual a resistência vezes fluxo. Considerando então o slide anterior que eu mostrei para vocês, em que eu preciso vencer complacência e resistência, né? Então eu posso dizer para você, então, ó, vencer a complacência e a resistência, podemos então dizer o seguinte, que a pressão ela tem que ser suficiente
para vencer a complacência. E o que é a complacência lá? É aquela variação de volume por variação dividido pela complacência, mais a resistência vezes o fluxo. Muito bem. Essa é a equação que nos ajuda a entender tudo o que vai acontecer com o meu paciente, seja ele um paciente em respiração espontânea ou em ventilação mecânica, em relação àquelas pressões que são necessárias para ventilar o paciente. Então vamos lá. Então eu vou repetir a fórmula mais uma vez. Então a pressão, né, ela tem que ser suficiente para vencer a resistência da via aérea. Então aqui eu vou colocar fluxo vezes pressão, fluxo vezes fluxo vezes resistência, somado ao volume dividido pela complacência. Então acompanhem comigo, eu vou trocar aqui, vou escrever agora em vermelho para a gente ter bem claro isso. Olha só, se a minha complacência pulmonar ela diminui, se ela diminui e eu monitorizar a pressão desse paciente, a pressão da via aérea, a pressão da via aérea tende a aumentar. Ou seja, né, sempre considerando que eu estou mantendo todos os outros parâmetros aqui. Né? Se eu agora fizer o seguinte, então vamos trocar a cor aqui para diferenciar para nós. Então, se eu fizer o seguinte, se eu aumentar o volume que eu gero para o meu paciente, consequentemente a pressão na via aérea vai aumentar também. Se eu ainda tiver uma alteração aqui, ó, de resistência, então eu aumentar a resistência da via aérea, esse aumento da resistência também levará a um aumento de pressão nas vias aéreas. E se eu mexer com o fluxo, vou mudar de novo aqui a caneta para a gente conseguir diferenciar também, se eu aumentar o fluxo, eu também aumento a pressão na via aérea. Tá? Uma outra forma, né, um outro exemplo que a gente pode dar, uma outra situação que a gente pode pensar, e eu vou exemplificar isso aqui para vocês. Imaginem o seguinte, que o meu paciente está em PCV, então ele está numa modalidade, para quem não lembra, que eu controlo a pressão e o tempo. E aí então eu começo a observar que o volume corrente, lembrando que o volume corrente desse paciente em PCV, ele depende do tempo ins, ele depende da pressão que eu vou colocar lá. Então, da pressão controle, do delta de pressão. Então, agora, se eu começar a observar que esse volume corrente, ele começa a ter queda, e o meu paciente está em PCV, vamos pensar nas hipóteses aqui, né? Então, de novo, se eu construir a equação de novo aqui, fluxo vezes resistência somado ao volume dividido por complacência. Então, vamos pensar. O que está acontecendo aqui, eu tenho uma queda de volume. Vamos pensar agora quais são as... Vamos ticar aqui, né? Vamos pôr numa outra cor aqui para vocês verem. Olha só, a pressão, ela mudou? Não. Olha lá. Então, a pressão... Opa, mudei a caneta agora sim, ó. Ó, a pressão mudou? Não. A pressão não mudou. Vejam, o volume corrente diminuiu? Diminuiu. Então, se o fluxo muda no PCV, o fluxo ele é livre e desacelerado. Portanto, quando você considera essas informações que eu acabei de falar, duas situações podem ser pensadas. Ou a resistência da via aérea aumentou, e aí, consequentemente, essa pressão ela venceu a resistência, mas fez cair o volume, ou a complacência pulmonar diminuiu, já que a pressão no PCV ela é mantida. Sendo assim, o que eu posso considerar aqui? Como é que a gente poderia pensar aqui em algo, como eu corrigir, né? Talvez corrigir ou concluir qual foi a causa. Medir a complacência e medir a resistência. Ou então, será que esse paciente aqui tem broncoespasmo, esse paciente aqui, a resistência está alta porque ele tem secreção? Qual é a causa disso? Né? Mas observem que, pensando na fórmula, eu consegui entender por que houve queda do volume corrente. E para a gente terminar, vou dar um último exemplo aqui, então que agora o exemplo vai ser baseado num paciente agora em VCV. Então lembrando que VCV eu fixo o fluxo e eu determino também um volume controlado. Muito bem, então voltemos lá para a fórmula. Olha lá. Então o meu paciente ele tem fluxo vezes resistência
somado a volume dividido por complacência. Muito bem. Então, considerando essa primeira informação que eu acabei de falar para vocês, eu posso dizer o seguinte: o volume ele não vai alterar, ele é fixo, e o fluxo também ele é fixo. Então, vamos lá. Considerando que, por exemplo, se o meu paciente tiver uma queda de complacência, uma alteração de complacência, né? Caiu a complacência, o que eu vou encontrar de alteração? Como é que vai ser essa alteração? Se a complacência caiu, então vou pôr uma seta aqui para baixo, queda de complacência, e o restante ficar mantido, eu vou observar essa queda da complacência olhando para as pressões. Então eu vou ter uma alteração de pressão, seja ela de pressão de platô ou pressão de pico. Lembrando que o componente resistido e elástico ele pode ser visualizado no pico de pressão. Agora, eu posso também ter um aumento da resistência da via aérea. Então aqui, a resistência da via aérea, ela pode aumentar também. Se eu tiver um aumento da resistência da via aérea, eu vou, obviamente, observar uma alteração também aqui no pico de pressão. Tá bom? Então, gente, esse é o vídeo de hoje, né, que a gente trouxe aqui para você observar aí quais são as alterações que a gente pode visualizar na fórmula de mecânica respiratória e na fórmula motriz da ventilação mecânica. Então, se você gravar essa fórmula aí, muito das suas dúvidas em ventilação mecânica vão ser sanadas, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha com a galera. Se você gostou, também curte o vídeo e se inscreve no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no nosso canal.